Tudo bem com você? Não muito, não é? Pois você está aqui é porque já se cansou de não conseguir controlar o peso. Mas você veio no lugar certo, porque eu já tive a mesma dificuldade que você. E eu vou te ensinar como assumir de uma vez esse controle para ter o peso que quiser. Para quem que é o método dieta online de controle do peso? É para quem já tentou fazer vários tipos de dieta, mas acaba abandonando, pois sempre são orientados apenas a deixar de comer o que gostam. E é também para quem já tentou vários medicamentos que prometem uma redução de peso, mas se frustrou quando percebeu que sem fazer dieta eles não adiantam nada. E serve também para quem entende que a cirurgia bariátrica é apenas uma forma de obrigar a pessoa a controlar a alimentação, mas sabe que é capaz de seguir um planejamento alimentar sem ter que ser obrigado a isso. Você pode pensar, até parece que eu vou perder peso comendo tudo que eu gosto. Sim, eu já duvidei disso também. Mas não serei eu quem vai te mostrar que é possível, e sim algumas pessoas que utilizam o método, como essas. Falava-se em dieta, pensava em passar fome, não poder comer alguns alimentos, mas com essa dieta eu vi que eu posso emagrecer, perder peso e não passando fome, comendo de tudo e que realmente funciona. O maior benefício que eu senti utilizando o aplicativo é que eu consigo comer tudo que eu tenho vontade, mas controlando nas cotas que eu posso preencher no dia a dia. Ou seja, eu não preciso cortar uma alimentação, mas sim comer com qualidade e com a quantidade certa para que eu não extrapole as minhas cotas do dia. Eu tive esse norte, né? Foi o norte que o aplicativo me deu em controlar os macronutrientes, em controlar a minha alimentação. Eu acho que foi essencial, porque fazer dieta para mim sempre foi muito difícil, porque você tem que adaptar todo o teu cardápio para aquela dieta. Aí a hora que você chegou no peso, você para e volta a comer normal. E com o aplicativo eu como tudo que eu quero na medida certa. O que eu gostei dessa forma do aplicativo é o fato que eu posso comer de tudo. Eu só preciso controlar quantidades. O aplicativo eu achei muito intuitivo. Não tem como você se perder na hora de utilizar. É clicar ali, escrever o nome do que você consumiu e tá ali. É simples. Pensava em dieta, eu pensava em não poder comer aquilo que eu gosto de comer. Né? Então, sempre corta carboidrato, corta tudo que você, gordura, enfim, tudo que eu tenho prazer de comer, corta bebida alcoólica, que era sempre dietas que eu tinha acesso anteriormente. E hoje, com essa dieta, eu consegui perceber que eu posso emagrecer comendo tudo que eu quero e tudo que eu gosto, dentro daquela quantidade que está proposta para mim. Hoje, para mim, é uma forma que eu não vou deixar mais. Para mim, é uma forma de eu levar a minha vida. Gostou? O próximo depoimento pode ser o seu. Mas antes de eu te contar como é que você vai aprender a controlar o peso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo Bizelli, eu sou médico endocrinologista. E eu ganhei peso justamente quando eu estava começando a atender as pessoas com obesidade. Em 2007, tendo chegado a pesar mais de 100 quilos. Na verdade, isso acabou sendo ótimo para minha carreira, pois eu fui obrigado a aprender não só como emagrecer pela minha própria saúde, como para conseguir me manter magro de forma consistente ao longo dos anos. E poder então entender melhor as pessoas que me procuravam para pedir ajuda. E o segredo está em entender o que realmente é a obesidade. Você sabia que ela tem muito pouco a ver com a alimentação? É só observar alguém que você conhece que sempre foi magro e se assustar com a liberdade que essa pessoa come, sem qualquer restrição, em uma quantidade muito maior do que você. E muitas vezes sem qualidade alguma na alimentação, e mesmo assim não engorda. O que ocorre é que essas pessoas estão com a sinalização hormonal funcionando normalmente. Quando o corpo dessas pessoas começa a acumular gordura, um hormônio chamado leptina se comunica com a parte do cérebro que controla o apetite, e a pessoa automaticamente não consegue continuar comendo. Mas como ela não sabe disso e continua magra, ela não se preocupa com o que ou quanto ela come. Pior, ela ainda pensa que o que ela faz é o certo, afinal ela continua magra. Aliás, é por isso que as pessoas têm um conceito tão distorcido sobre a obesidade. A visão que prevalece é das pessoas que não lutam com a obesidade. E nem eles entendem como é que os obesos comem até menos do que elas e ganham peso. Por isso há a crença de que o obeso come errado, ou que ele não se exercita.
A realidade é que a pessoa desenvolve obesidade quando esse hormônio demora muito para se comunicar com o centro de apetite. E é por esse motivo que a maioria das pessoas está sempre com o peso próximo ao máximo que ela já chegou na vida, mesmo que esse peso tenha sido atingido em uma gravidez, por exemplo. Isso quer dizer que quando comemos livremente, ou seja, de acordo com a nossa fome e com as nossas vontades, quem regula a hora de parar de comer é esse hormônio. Se ele estiver regulado por um peso excessivo, só vamos conseguir parar de engordar quando estivermos nesse peso. Então, não há o que fazer. Pelo contrário, o que as pessoas não sabem é que o corpo se adapta a uma nova alimentação em um período relativamente curto. Quanto tempo você acha que demora para o corpo começar a se acostumar com uma alimentação planejada? Em menos de uma semana. Você já deve ter percebido isso. O início de uma dieta sempre é difícil, mas em alguns dias a fome já diminui bastante. E aqui é importante falar sobre o que define o sucesso de um processo de controle do peso: o cuidado com o fim de semana. Quando entendemos que o nosso organismo está com uma desregulação hormonal e estamos tentando acostumá-la a uma nova alimentação, se deixamos o plano de lado por apenas um dia e comemos livremente, ele já vai retornar à desregulação anterior e temos que adaptá-lo novamente. E é por esse motivo que temos mais fome nas segundas-feiras, mesmo tendo comido a mais nos finais de semana. Dessa forma, a fome pode ser controlada em poucos dias, com o comprometimento do plano alimentar sem furos no fim de semana e sem precisar até de medicamentos para auxiliar nesse processo. E aqui vale uma ressalva. Se a pessoa só consegue seguir o plano alimentar com o apoio de medicamentos para obesidade, isso não é errado. Afinal, estamos lidando com uma doença hormonal. O problema do uso deles é que eles podem levar a efeitos colaterais e custos muito elevados, e o que pode comprometer a manutenção da medicação no longo prazo. Mas caso você sinta essa necessidade, use apenas com acompanhamento médico. Mas como estamos aqui para aprender a controlar o peso através da alimentação, fica a pergunta: como controlamos as nossas vontades? Sim, é absolutamente normal que as pessoas queiram satisfazer as suas vontades. Afinal, de que adianta ter um peso incrível com uma qualidade de vida ruim? A solução para isso é trazer tudo aquilo que você gosta de comer, que você tem vontade, para o seu plano alimentar. Se a dieta que a pessoa escolhe restringir justamente os alimentos que ela gosta, é óbvio que ela não conseguirá manter por muito tempo essa estratégia. Agora, se ela aprende a se manter no plano mesmo com aquilo que dá prazer, e ainda assim fica com o peso controlado, por que abandonar esse plano? E é esse o objetivo desse projeto: ensinar as pessoas a controlar o peso para sempre, comendo o que quiser. E como é que funciona o nosso método? Nós utilizamos o aplicativo Dieta Online. Com ele, você pode planejar o que quer comer, de acordo com a quantidade necessária, que é calculada de forma que sempre promova a redução de peso, tá? Acostumando o corpo a um novo ritmo alimentar em poucos dias. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar o Dieta Online agora. Então preste atenção. Aqui eu vou mostrar para vocês a primeira tela que aparece para as pessoas, onde a gente consegue controlar por meio das cotas. Eu tenho um limite inicial. Aqui, para homens, começa em 50 cotas. E o meu objetivo nesse primeiro dia é ficar abaixo de 50 cotas. Aqui é interessante monitorizar quantas proteínas eu tenho ingerido naquele dia, porque é sempre interessante que a nossa dieta tenha um mínimo de 0,80 gramas por quilo de proteína, para que não ocorra perda de massa muscular. Então, quando eu começo o dia, eu vou observar que eu tenho um limite até meio-dia, no caso aqui, 10 cotas. Tem um limite de 32 cotas até as 18 horas e o limite final desse dia, que é de 50 cotas. Então, sabendo que o limite do meio-dia é de 10 cotas, eu penso assim: bom, vou começar meu dia então comendo um pão francês. Algo que as pessoas nem cogitam se alimentar em uma dieta, não é mesmo? Vocês veem aqui que o pão francês vale 5 cotas. Se eu colocar manteiga nesse pão, vejam aqui, por exemplo, manteiga com sal, uma passada de faca, 2 cotas. E se eu pegar um café com leite, vamos colocar aqui café com leite desnatado, por exemplo. Um café da manhã comum.
Vocês observam que eu consegui ficar dentro de 8 cotas e o limite do dia, da meio-dia, foi respeitado. Quer dizer, se eu conseguir completar a minha manhã comendo um pão com manteiga, uma xícara de café com leite desnatado, eu já venci essa manhã. Nos primeiros dias, realmente o corpo vai reclamar um pouco, mas como eu disse, ele se acostuma muito rapidamente. Então, se a pessoa monta um plano realista como esse e consegue se manter firme nesse plano, ela se acostuma. Agora eu vou colocar um almoço comum. Vamos imaginar aqui um almoço onde eu utilize arroz branco. Vamos colocar umas 3 colheres de arroz. Vamos colocar aqui então feijão, pode ser feijão preto, umas 3 colheres também. Vamos colocar aqui um bife, carne bovina frita. Vamos colocar uma salada de alface e uma xícara. Eu posso colocar aqui como exemplo um suco. Vou dar um exemplo aqui. Podemos usar um suco de... Vamos dar um exemplo aqui. Um suco verde. Um copo de 200 ml vai ter 3 cotas. Aí eu observo como é que ficou a minha pontuação. Eu estou com 26 cotas, com um limite de 32. Cabe até um pequeno lanche aqui, pouco antes das 18 horas. Eu poderia colocar, por exemplo, um produto desses mais ricos em proteína, como o YoPro, uma marca que a gente usa bastante. Nós conseguiríamos, então, ficar como? Com mais um lanche rico em proteínas, estamos quase atingindo 0,80 gramas aqui. E não cruzamos o limite. Estamos com 31 cotas e o limite é de 32. Então eu posso partir para a noite, por exemplo, vamos dizer que eu queira comer um sanduíche de pão integral, eu coloco aqui 2 fatias. Posso, por exemplo, utilizar requeijão, uma passada de faca, uma fatia de queijo mussarela, vamos procurar aqui, vamos usar um queijo mussarela 0 lactose, por exemplo, uma fatia de peito de peru e tomar um iogurte. Um exemplo de jantar. Isso é muito pessoal, porque cada um tem um jeito, cada um tem seus gostos. Vamos pegar um iogurte desses. Aqui vocês observam que estamos com 41 cotas e ainda cabe mais algum lanche da noite. A gente poderia aqui fazer uma banana prata com uma pasta de amendoim, por exemplo. Vamos utilizar aqui uma que eu gosto bastante. Vou colocar com aveia, por exemplo, uma colher de sopa. Então nós conseguimos, no final do dia, 0,93 gramas por quilo. Então ficou uma alimentação rica em proteína, com o mínimo necessário para não haver perda de massa muscular. 49 cotas dentro do limite de 50 e comendo uma dieta bem variada. Que logo no primeiro dia, conseguimos praticamente fazer ela de forma balanceada, apenas com um pequeno excesso de gordura saturada, que ao longo dos próximos dias nós podemos ir corrigindo, certo? Então vocês veem como é simples utilizar esse método. E ele também é composto do modo fitness, que ele privilegia o balanço de macronutrientes. Aqui vocês observam como ficou a divisão desse primeiro dia. E ao contrário do que as pessoas pensam, uma dieta que simula dessa forma e que seja duradoura, ela tem que ser rica em carboidratos, para que a pessoa tenha vitalidade para treinar, para que ela consiga se manter nela no longo prazo. E como a dieta que as pessoas têm na cabeça é que ela deve reduzir o carboidrato ao mínimo, também funciona, mas funciona apenas no curto prazo. Então, se eu quero me manter magro no longo prazo, eu sou obrigado a ter uma dieta onde eu consiga comer de tudo de uma forma balanceada. Então, ajuda bastante. Por quê? Porque ele permite que a gente monte a própria dieta com os nossos gostos e sem ter que abrir mão daquilo que a gente gosta. E até porque cada dia é um dia. A gente pode querer comer uma coisa um dia, outra coisa em outro. Pode surgir uma festa no meio do caminho, uma viagem, uma visita. Então, dessa forma, a gente consegue se manter na dieta sempre que necessário para controlar o peso. E quando o peso é controlado, nós podemos até às vezes ter alguns dias livres. Só que daí, quando você aprende a fazer a dieta de uma forma realista, você consegue torná-la a regra da sua vida. E a exceção são aqueles dias onde você come livremente. Há dias que é quase impossível seguir uma dieta. Mas como nas viagens, por exemplo. Mas quando você aprende a controlar o peso e já chega naquele que você queria chegar, você tem um prêmio para o seu controle diário. E você até gosta quando você volta no planejamento.
Então, eu quero convidá-los para conhecer o nosso método, chamado Controle Seu Peso Comendo o que Quiser. Esse curso, você vai ter acesso a um módulo ensinando a utilizar o aplicativo Dieta Online com todos os seus protocolos para emagrecimento e para ganho de massa muscular. Você vai ter acesso também a um módulo teórico para entender melhor o nosso peso de uma forma mais técnica. Para entender por que a obesidade é realmente uma doença. Nós teremos um módulo falando dos benefícios de se alimentar melhor, ensinando como dividir melhor os macronutrientes. E, por fim, um módulo voltado para uma mudança de mentalidade, que talvez seja o que mais nos ajude de uma forma duradoura por toda a vida. Por isso, eu quero te convidar para clicar agora mesmo no botão abaixo e venha participar conosco desse movimento.